Clube FM Blumenau, doutora Ana Carla Vaz, pediatra, do @anacarla.ped.ped, né? Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez nessa manhã de quinta-feira bonita, né? Aproveitou ontem, foi no desfile também? Não, ontem foi no Oktober, né? Eu fui no desfile. Foi no desfile também? Bom dia a todos. Eu primeiro fui no desfile e depois dei uma passadinha lá no Oktober. Legal, né? Legal, que bom, que bom. Vamos falar sobre um assunto muito interessante que toda criança tem, isso inevitavelmente, que é febre, né? Febre. Assim, vamos começar perguntando já, o que é considerado febre? Porque a temperatura corpórea do ser humano, do adulto, é diferente um pouquinho do bebê. O que é considerado febre, então, para uma criança? Depende de como a gente vai medir essa temperatura, porque existem algumas formas. A gente pode medir com aquele termômetro que vai na cabeça, que é uma luzinha, né? A gente pode medir a temperatura axilar, até a temperatura oral e até a retal, tá? Mas geralmente a gente faz com aquele termômetro que vai na axila. E aí existe um consenso, mas não é um número específico. Algumas outras referências vai mudar um pouco, mas existe um consenso de pediatria que o número é 37,8 para ser considerado febre. Uma febre inicial e leve ainda, né? Ou né, 37,8. A temperatura normal seria em quanto? 37,6, 37... 37,5, por aí o corpo vai variar nessa temperatura. E aí ele vai estando num estado subfebril, começa a aquecer, vai aquecendo, chega a 37,8, que daí já é considerado febre, e pode subir aí até 40, 41 graus, né? A partir de quantos meses que o bebezinho começa a ter febre, que é normal já ele começar a ter a febre? Antes de 40 dias de vida, não pode ter febre. Não é que não pode, mas se tiver febre antes de 40 dias de vida, precisa procurar o pronto atendimento. É uma emergência. Tem alguma coisa errada, muito errada então, né? Porque tanto uma gripe ou uma infecção bacteriana num bebê tão pequeno que ainda não tem imunidade, ainda não tem as vacinas, a gente precisa avaliar e descartar algumas alterações graves. Então, abaixo de 40 dias, a febre é considerada uma emergência médica. Acima disso, aí depende. Aquela criança que frequenta a creche, que vai na escola, ela tem muitos episódios febris, porque uma média de uma criança que vai para a creche hoje no Brasil é que ela pega em torno de 8 a 14, por aí, resfriados por ano. Então, Nossa. um por mês. Uma vez por mês ela vai estar resfriada e aí vai estar provavelmente pode apresentar um episódio de febre. Então, essa criança escolar ali, depende muito de cada família, né? Mas a partir de 1 ano, 2 anos, ela já vai ter vários episódios febris. Aí, conforme a imunidade vai se desenvolvendo, depois de 5 anos, tende a afastar um pouco mais esses quadros. O bebê ali com 4 do mês, geralmente quando a mãe sai da licença maternidade, que é comum que vá para a creche também, muitas vezes diz, a partir dali começa a ter muitas doencinhas e febre. É mais por ir para a creche então, ou também a própria idade ali, onde já o organismo começa a lutar ali, ou criar os seus anticorpos? É por ir para a creche. Tanto a gente tem as crianças que vão para a creche, quanto os que têm irmãos que vão para a creche. Porque às vezes é segundo, terceiro filho, e aí o irmãozinho vai na escola, então acaba trazendo o vírus para dentro de casa. É a convivência com as outras crianças ali, né? Exatamente. Claro, a febre, ela não é inimiga, a gente não precisa achar que porque uma criança está febril, ela tá ruim, tá mal cuidada, enfim. Na verdade, a febre é uma reação do organismo que ajuda mesmo o corpo a passar por aquele episódio. Pode ser um episódio viral ou bacteriano, né? Um vírus ou uma bactéria. E todas as crianças vão passar por episódios febris. Agora, a idade que elas vão começar com esses quadros, aí sim, depende muito se a criança está indo na creche. Ou seja, é quase que normal ter febre, então. E resfriado também, 1 por mês praticamente, né? Sim, faz parte do desenvolvimento da imunidade. A gente precisa passar por episódios febris. Dá para dizer que pode ser um bom sinal, quer dizer, a criança ter febre em algumas situações? É um ótimo sinal, porque é o corpo reagindo àquele quadro viral. Então, imagina, entra um vírus no meu corpo, ele começa a me agredir, começa a invadir as minhas células, e o meu corpo, na tentativa de se ajustar, na tentativa de combater esse agressor, ele começa a esquentar. Então, a temperatura vai subindo e é muito interessante porque a cada 1 grau de aumento da temperatura corporal, a gente diminui a replicação dos vírus pela metade. Então, se eu tô com 37,5 vou para 38,5, os vírus vão se replicar pela metade. É importante estar
quente, ter os episódios de febre para combater os quadros. Mas 38,5 já assusta, né? 1 grau a mais é muita coisa, né? Se 37,8 é considerado febre, uma febre mais leve, claro, mas aumentando 1 grau é muita coisa, né? Agora, se é uma febre persistente, né? Com quantos dias, até quantos dias é normal a criança ter febre? Porque a febre geralmente dura quanto tempo? Essas febrinhas que a gente chama de 37,8, 37,7, alguma coisa assim. Veja bem, quase todos os quadros febris da infância são virais. Uhum. Então, a famosa virose. Por isso que vai no médico, vai no pediatra e diz, é virose. Quase todos os quadros vão ser virais. Uhum. Alguns vão ser bacterianos. O vírus, ele pode causar até 5 dias de febre. Uhum. Mas, a partir de 48 horas, então depois de 2 dias de febre, a gente precisa rastrear e procurar uma outra causa, talvez bacteriana. Então, a gente vai precisar olhar a garganta dessa criança, olhar o ouvido dela, palpar esse abdômen e ver se ela está em bom estado geral. Uhum. Então, não é só porque está mais de 2 dias de febre que não é um vírus. Talvez ainda seja um vírus, mas existe a chance de ser também um quadro bacteriano associado. E aí, então, qual que é o normal ter febre? Essa resposta não existe, mas depois de 48 horas você precisa procurar o pronto atendimento. A gente falando de vírus, bactéria, ou quando se fala em virose, a gente está falando desse vírus até 2 dias, as viroses que tem por aí, e a partir de 2 dias está sujeito a ter uma bactéria que pode levar a uma doença um pouco maior, então é isso? Isso, mas alguns vírus causam febre até de 5 dias. Só que com 48 horas eu preciso avaliar essa criança. Eu preciso procurar outras causas ali. O que eu quero deixar claro é que não é só porque é 3, 4 dias de febre que já vai para o antibiótico, né? Talvez ainda seja um quadro viral. Hoje a gente tem vários testes virais, então a gente pode fazer o teste do influenza, o teste do Covid, enfim, vários testes que aí a gente confirma que aquela infecção é mesmo viral. Só que depois do 3º dia a gente precisa olhar com mais cuidado. A questão da medicação, né? Acho que aqui mais complicado para muitos que estão acompanhando, mães, pais de primeira viagem, de segunda, de terceira. Quando que se medica, né? E até com essa diferença, né, que você está falando, doutora, aqueles primeiros dias, que pode ser um vírus, né? Pode ser da virose mesmo, ou depois, quando prolonga para a bactéria. Quando que se medica? Essa pergunta é muito, muito pertinente. Quando que a gente vai medicar a febre? Quando a criança estiver desconfortável com ela. Não é pelo número. Então, como a Edson falou, 38,5 assusta. Não deveria nos assustar. A gente deveria estar acostumados a lidar com a febre na infância, porque é uma condição que toda criança passa. Mas os pais realmente ficam muito assustados com esse número, ficam preocupados que algo ruim aconteça e já querem começar a medicação cedo, né? Isso prejudica o quadro, porque, como eu falei, a febre ela vai diminuir a replicação viral. Então, se a gente medica muito cedo, a gente também impede que aquele corpo reaja àquele agressor, que tenha um efeito sobre ele e talvez a gente prolongue esse resfriado. Então, a resposta de quando medicar é quando a criança estiver desconfortável. Eu já atendi crianças com 40 graus de febre pulando e super bem. Isso é muito pessoal. Olha, muda de organismo para organismo, né? De criança para criança, né? Mas com um adulto seria impossível isso, né? Quer dizer, ele está todo ativo assim, né? É mais a criança que tem isso, Sim, né? é mais a criança. Então, assim, acima de 38,5, a gente costuma ter uma queda do estado geral da criança. Ela provavelmente vai ficar mais abatidinha. O coração vai estar mais acelerado, ela vai estar respirando mais rápido. Isso faz parte do episódio da febre. Então, acima de 38,5, normalmente a gente vai medicar. Mas, de novo, a gente não medica um número, a gente medica a criança. Se ela tiver desconforto antes, a gente pode medicar ela antes. Mas se ela não tiver desconforto, a gente pode fazer o quê? Tirar a roupa dela, deixar ela numa temperatura agradável, talvez dar um banho não gelado, mas um banho em temperatura também agradável, para ajudar o corpo a liberar essa febre, liberar essa temperatura, trocar calor. E os meus pacientes, muitos eu oriento dessa forma, e muitos não medicam e passam pelos episódios febris com muita tranquilidade. Porque daí a gente acaba não medicando, a temperatura volta a baixar, o corpo vai restabelecendo e a criança passa por aquele episódio sozinha. Tem até esse cuidado com a roupinha, principalmente nos mais bebês, a roupinha que coloca depois desse banho para deixar mais confortável também? Sim, a gente tem que pensar o quê? A febre é calor. O corpo vai trocar calor com o ambiente. Se a gente ficar tapando essa criança com coberta, com roupa muito quente, ela não vai conseguir ter a troca com o ambiente. Então, claro, não é para ela ficar desconfortável, não é para a criança ficar tremendo de frio,
mas a gente vai deixar ela com uma roupa que ela possa estar fazendo essa troca. É bem como você falou, organismos são diferentes e cada caso é um caso, com 40 graus pulando, né? Mas existe algum número de febre que a criança possa ter até convulsões? Muito, muito legal essa pergunta, porque esse é o maior medo, né, das famílias. E a convulsão febril, ela é uma condição que acontece quando a criança tem ali de 1 mês, 0 meses ali até 5 anos. Não é na criança maior, é numa criança até 5 anos. E ela acontece por uma diferença de temperatura. E é pela velocidade que a temperatura sobe ou pela velocidade que ela desce. Então, algumas crianças, elas vão convulsionar nesse aumento muito rápido da temperatura ou muitas vezes quando ela está baixando, até depois da medicação. Não é pelo número da febre. Então, não é porque a criança está com 40 graus que ela vai convulsionar. É se ela estava com 37 e de repente ela está com 40, aí o cérebro, para se adaptar, ele pode ter essas crises epiléticas. Hoje em dia até as medições são mais precisas, com aparelhos mais precisos, mas eu lembro que antigamente não se tomava tanto remédio. Hoje em dia os pais já medicam mais as crianças por causa da febre. Antigamente, tá com um pouquinho de febre, bota aquele termômetrozinho de vidro, né? Eu quebrei alguns daqueles, inclusive apanhei algumas vezes por ter quebrado também. Uma vez fui fazer uma experiência com, botei o fósforo perto para ver se subia a temperatura. Claro que estourou, né? Aí eu apanhei, claro, mas tudo bem. Foi assim. E aí não se medicava tanto também, né? Porque eu colocava o termômetro, tá com um pouquinho de febre, não, vai passar. Aí, claro, fazer aqueles chazinhos de casa, aquele negócio. Hoje em dia a medicação, os pais já medicam mais, até existe muito problema da automedicação da criança, do pai na criança, sem a consulta do médico, sem consulta do pediatra? Com certeza, porque a gente tem uma fobia da febre. E embora no passado não se medicasse tanto, a gente não tinha mais convulsões no passado. Porque a convulsão febril, ela é uma condição rara. Primeiro a gente tem que esclarecer que é raríssimo isso acontecer. E ela não está associada à não medicação ou à medicação. Eu entendo que as famílias que já passaram por isso vão tender a medicar com mais frequência pelo medo da temperatura subir e acontecer de novo. E isso é muito aceito. Mas uma criança que nunca passou por isso, a gente não tem que ter medo da febre. A gente tem que tentar entender o que é que está acontecendo. É um quadro viral? É um quadro bacteriano? Por que aquela febre está acontecendo? Né? Então, é mais entender o porquê e ajudar a criança a passar por aquele quadro do que ficar combatendo a febre como se ela fosse uma doença. Ela é uma defesa. Ela é uma defesa. Ela, na verdade, é uma defesa. As mães que estão amamentando, é comum se esse bebê não queira aceitar o leite porque está com febre e está desconfortável às vezes, e tem até um problema ali da nutrição da criança também. Aí a gente precisa se preocupar. Então, quando a criança não está mamando ou não está aceitando líquidos, é um sinal de agravo que a gente precisa avaliar no consultório, porque ela pode estar com uma condição um pouco mais grave. A criança, ela pode ter febre, ela pode ter um quadro viral. O que ela não pode ter? Ela não pode estar muito caída, mesmo quando a febre baixa. Então, na hora da febre, pode ser que ela está caída, o pai optou por medicar, medica, ela tem que estar melhor. Ela tem que estar aceitando líquidos, leite ou água, tem que estar fazendo xixi e não pode estar com desconforto respiratório. Qualquer um desses sinais é um alerta para levar no pronto atendimento. Então, a criança pode comer menos, mas ela precisa estar aceitando líquido. E um bebê que só mama precisa estar aceitando leite. Senão a gente precisa avaliar se não tem alguma coisa oculta, escondida ali, né? Porque o bebê não fala, né? Então o bebê não vai contar. Aí está a diferença da criança, a gente sempre separa aqueles dois estágios, né? Quando a criança é maior, que ela já diz o que está sentindo, e quando é bebezinho, que aí vem o desespero dos pais, principalmente os de primeira viagem, né? Fico, meu Deus, o que pode acontecer? Pode dar alguma coisa errada, e aí tomar a decisão, né? Nessa situação, o bebê não fala, o bebê não explica o que tem. A febre continua aumentando. Qual é o momento que vai decidir levar no pronto atendimento? Para não sair todo mundo correndo e todo mundo lotar o pronto atendimento, porque todas as crianças estão tendo febre. Qual é o momento que decide isso? Então, o momento vai ser em todas as crianças abaixo de 40 dias ali, todas as crianças que tiverem febre precisam procurar o pronto atendimento. Porque elas não falam e tem algumas condições que a gente precisa fazer um exame, por exemplo, a infecção urinária. A febre no bebê pequeno pode ser uma infecção urinária. Como é que a gente vai saber se ele não vai falar que está com dor para urinar e a gente não vai encontrar? E esse tratamento é com antibiótico. Então, o bebê a gente precisa levar no pronto atendimento, sim. A criança escolar, a criança que vai na creche, aí a gente precisa individualizar. Ela tá muito caída na hora da febre, mas passa a febre, ela melhora? A gente pode observar no primeiro dia, pode observar no segundo dia, vai levar lá no terceiro dia. Agora não, ela tá muito caída, ela passa a febre, continua caída, não tá querendo tomar líquidos, não tá querendo se alimentar, a gente vai precisar avaliar no pronto atendimento. Ou, claro, tá com desconforto para respirar, a respiração
tá como se o tórax aqui, essa parte do peito, do peitoral, entrasse para dentro, fazendo aquele movimento de esforço respiratório, aí precisa levar para avaliar. Que é uma das primeiras coisas que você já observa lá com o estetoscópio, né? Para saber como é que tá o peito, as costas, né? Exatamente. Então não é a febre que vai me dizer se eu vou levar no pronto-socorro ou não. Ah, deu febre, vou levar no pronto-atendimento. Não, calma. O que a febre está mostrando? O que tem por trás dessa febre? Pensando nisso, como tu disse, os pais de primeira viagem acabam tendo mais insegurança e depois vai criando mais segurança. A primeira vez a gente se desespera mais, né? A cada episódio o pai tem que estar mais seguro para lidar com aquilo. No primeiro, tudo bem medicar todas as febres, tudo bem levar no pronto atendimento, mas no segundo, tenta entender um pouco o que está acontecendo, se não é um episódio passageiro, porque 90% das vezes vai ser um quadro viral e vai ser o que a gente chama autolimitado, ou seja, vai passar sozinho, assim como veio, vai embora. Muito bem, conversamos aqui com a doutora Ana Carla Vaz, pediatra, @anacarla.ped. O assunto foi febre, né? Foi interessante para você? Entre também lá no Instagram da doutora e dá uma olhadinha também, tem vários conteúdos, inclusive aqui também no feed da Clube FM, que são gravados semanalmente, aqui a gente faz, e tire suas dúvidas também, ela tem o contato dela também lá. Aí, febre é uma defesa, não se preocupe tanto assim também, mas tem alguns motivos e de acordo com o que a doutora falou também, é o estado da criança, não é um número, não é, digamos, tá com 38,5, como ela mesma falou, criança com 40 graus e pulando, né? Impressionante, impressionante. Mais uma vez, obrigado, doutora, seja sempre bem-vinda, e na semana que vem a gente tem mais um assunto para tratar também, e a gente aproveita também para convidar você para tomar um cafezinho com a gente, já que semana passada não rolou café, né? A gente tem aquele cafezinho da Duarte Café. Muito obrigado mais uma vez. Segue lá também, @anacarla.ped, aqui na Clube, você fica bem informado, todos os assuntos para você saber e começar bem o seu dia. Faz giro? E hoje nós falamos sobre a audiência pública que vai acontecer na Câmara hoje, sobre as dívidas do município e da FURB com os